Você acredita, então, na ideia de meritocracia? Acredito até certo ponto. Acredito até certo ponto. O problema é negar a meritocracia. A meritocracia, na maioria das vezes, ela resolve. Por quê? Se você dá um bom emprego para quem faz um bom trabalho, aquilo vai melhorar a empresa. Melhorando a empresa poderá se expandir e contratar mais gente. Entendeu? Contratando mais gente, você expande o mercado de trabalho. E daí, você expandindo o mercado de trabalho, as pessoas vão ter mais oportunidades de trabalho. A longo prazo, é claro que a meritocracia é exatamente a garantia de um país próspero, a longo prazo. Mas eu também não sou um liberal tosco, insensível, de dizer que você não pode dar e não deve dar, como Estado, uma assistência social. Isso não sou nem eu que estou dizendo, tá? Milton Friedman, o Hayek já falavam. E algum tipo de assistência social é necessária para movimentar a economia, simplesmente se um país é subdesenvolvido. O cara está passando fome, é a mesma coisa, a metáfora. O cara está passando fome. Você vai, tem que dar a vara. O cara não consegue nem segurar na vara. Você tem que dar um alimento, você tem que dar um subsídio. Você não pode fazer com que a pessoa fique alimentada apenas por aquele subsídio. Que é o que o Brasil faz em grande medida, entendeu? Você tem que alimentar o cara, dar um subsídio mínimo, mas você tem que dar possibilidades e mercado de trabalho para a possibilidade dele ascender socialmente, financeiramente e intelectualmente. Eu nunca consegui entender isso, porque eu sempre achei que a ideia desses benefícios, tipo Bolsa Família, seria colocar a pessoa no estado zero, porque ela tá meio que no menos, sei lá, no menos 5, vamos supor. E aí seria elevar ela até o zero, pelo menos, que é o aceitável, que é o que você falou, a pessoa passa fome, não sei o que lá. Pelo que eu sei, os valores são baixos, não são que se dão. Por que é falado isso, que o jeito que é feito é para prender a pessoa nisso? Eu nunca consegui entender muito bem isso na prática. Eu vou explicar agora. Todo governo de esquerda, eu falei isso 1 milhão de vezes, eu gosto de repetir sempre, tem o mesmo esquema. Você sufoca o médio e microempresário. Sufocando com o quê? Você fazendo com que o cara pague 3 vezes o salário do seu funcionário. Tipo assim, nem metáfora, isso é quase que uma realidade. Aí o cara ou não ascende de maneira econômica, eu estou falando médio e microempreendedor, ou então ele vai à falência. Então, eventualmente, você pega essa grana toda, você vai alocar nas classes mais baixas. Até aí, relativamente, quase tudo bem, né? Você tira... Por que a meritocracia, a esquerda diz que não dá certo? Teria ter um grau zero... Isso. Todo mundo teria que partir do mesmo lugar. Do mesmo lugar. Não é verdade. Você tem família, você tem dinastia, você tem pessoas que são muito mais ricas que as outras. Ninguém sai do mesmo lugar. Até do ponto de vista de educação, você tem gente que frequenta boas escolas, tem gente que não. Ou seja, uma série de coisas que realmente tem disparidades. Agora, o que o Estado deveria fazer para... não solucionar, mas pelo menos dar uma balanceada nisso aí. Você dá possibilidades maiores de estudo, você dá possibilidades maiores de emprego, você dá algum subsídio financeiro para que aquela pessoa tenha a possibilidade de estudar mais. E por que não dá certo o Bolsa Família? Porque eles não têm exatamente, a Bolsa não tem uma equação de obrigação de estar na escola. Tem até alguns limites assim nesse sentido, mas são muito poucos, muito vazios de conteúdo. Você tem que incentivar o trabalho, você tem que dar uma Bolsa Emprego, você tem que fazer uma série de coisas e, principalmente, você tem que dar um incentivo ao médio e microempresariado para que haja a possibilidade de emprego. Porque o Estado não dá dinheiro, o Estado não dá emprego, a não ser para funcionário público. Não é? Por que o Brasil tem essa mentalidade de funcionário público? Porque quer trabalhar pouco, ganhar bastante e a vida inteira. Se tivesse a mentalidade de empresário, eu quero fazer um negócio meu. E não é nem culpa do próprio povo, é porque o Estado, tradicionalmente, não investe no empresariado. Ao contrário, o Estado, sobretudo o Estado de esquerda, ele demoniza o empresariado. Uma coisa horrorosa. Não tem jeito no país da prosperidade assim. Então, voltando à minha equação, o Estado brasileiro, sobretudo o Estado lulopetista, é um perfeito Estado de exemplo esquerdista. Você sufoca o médio e o microempreendedor com os impostos escorchantes, que é o que está acontecendo hoje. Você triplica o custo da máquina do Estado com esses impostos escorchantes, deixa todo mundo na classe média baixa, a maioria imensa da população do brasileiro é pobre ou classe média baixa, 50% da população brasileira, meu caro, não tem nem esgoto, entendeu? Olha só a questão da reforma do esgoto do Brasil aqui. Não tem esgoto, ou seja, não tem nem alfabetização clara.
Aí, eventualmente, você cria uma massa de um eleitorado dependente de bolsas assistenciais do Estado que vão votar. Isso é assim, não estou falando de metáfora, não. Quem votou em massa no governo Lula, no governo PT, foi Norte e Nordeste, que é a população mais pobre e mais carente do Brasil, que é mais dependente de bolsa assistencial. É a população, infelizmente, que tem menos acesso à educação e informação. Porque hoje as redes sociais estão começando, ainda estão começando, uma revolução da informação. Hoje não é. Você é um exemplo disso. Uhum. Seu podcast é um exemplo disso. Hoje não é só a Globo e a Folha, o Estado, que tem o monopólio da informação. Então, quando você vê, você tem uma leitura maior da realidade através de meios de comunicação alternativos, de pessoas e de até grupos de comunicação que estão nas redes sociais, você percebe que está havendo, por exemplo, uma ditadura do judiciário do país. Se você só vê a Rede Globo, você não vai ver isso. Ao contrário, você vai ver apologia a essa ditadura judiciária como se fosse uma defesa da democracia. Entendeu? Então, essas massas que são mais, entre aspas, infelizmente, ignorantes, porque não têm acesso à educação, não têm acesso a condições financeiras, não têm acesso a uma formação maior, vão votar em quem as engana e quem as sustenta no sentido assistencialista do termo. Então, é uma equação perversa. Entendeu? O governo, entre aspas, de esquerda, ele se retroalimenta da própria miséria e da pobreza assistida que ele ajuda a produzir. É um país pobre, mas é um país que vai votar sempre no governo que deu de comer aos pobres, sendo que ele poderia dar aos pobres, se tivesse uma política liberal eficiente, uma maneira de ascender da pobreza para a classe média alta.